Olá, bem-vindos a mais uma aula. Agora a gente vai falar sobre dois nomes que você não ouviu ainda, que são GoRoutines e Wait Groups. Vamos começar com um exemplo que eu tenho aqui. O código abaixo é linear. Como fazer as duas funções rodarem concorrentemente? Vamos ver o que tem aqui. Então eu tenho duas funções. Elas estão sendo executadas de maneira linear. Uma primeiro, depois a outra. Então a gente tem func1 e depois func2. A gente quer que isso seja executado de maneira concorrente, ou seja, a gente quer que as duas sejam executadas ao mesmo tempo e não uma depois da outra. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai usar GoRoutines. E o que são GoRoutines? GoRoutines são threads. Não são exatamente threads. Quem sabe o que é threads? Eu já vou explicar o que são threads, mas para quem já sabe o que é, não é exatamente a mesma coisa, mas é próximo. É o mesmo conceito, não é exatamente a mesma execução. Então, vamos ver o que são threads. Então, linha ou encadeamento de execução. Então, são linhas de execução. É uma forma de um processo dividir a si mesmo em duas ou mais tarefas que podem ser executadas concorrencialmente. Será que eu ando falando concorrentemente e eu tinha que estar falando concorrencialmente esse tempo todo? Bom, isso não é uma aula de português, é uma aula de Go. Então, se eu estiver falando errado, whatever. O suporte a thread é fornecido pelo sistema operacional, implementado através de uma biblioteca. Tá, isso não interessa mais, era só aquela primeira linha que a gente queria. Ou seja, Go são linhas ou encadeamentos de função. Aliás, GoRoutines são linhas ou encadeamentos de função. É como se cada GoRoutine que eu fizer é uma coisa que vai ser executada independentemente, que é outro processo, outro programa, por exemplo. Que nem eu falei antes que a gente pode ter, né, o browser e o programa de música aberto ao mesmo tempo. Então, dois GoRoutines é como se fosse isso, como se fossem dois programas separados. Cada um fazendo suas coisas, a gente vai ver maneiras deles se comunicarem, mas a princípio eles são independentes. Então, vamos seguir. Na prática, a gente vai utilizar um GoFunc. Como é que é isso? É o seguinte, eu boto aqui GoFunc. Então, essa função vai ser executada de maneira assim, quando a gente põe o GoFunc, um Go, na frente de uma função, ela se torna uma GoRoutine. Ela vai ser executada independentemente. E como é que a gente tem que pensar nisso? É assim, imagina que você pegou essa função, botou na agulha, carregou e deu um tiro. A partir do momento que você apertou o gatilho, você não tem mais como mexer naquela bala. Ou, sei lá, pode imaginar um arco e flecha. Assim, a partir do momento que você largou a flecha e ela tá voando, você não consegue mais pegar a flecha e mexer nela. Você não consegue pegar a flecha e pintar ela de vermelho, ou pegar uma flecha que era vermelha e pintar ela de azul no meio do caminho, você não consegue mais. Você pode alterar essa flecha antes de você disparar. Depois que você disparou, esquece. Ela é independente, ela vai agir de maneira independente de você. E bom, e aí você não tem mais como mudar ela, não tem mais como ter acesso a ela, exceto pelos canais de comunicação que a gente vai ver depois. O Todd também dá um exemplo de um foguete espacial. Assim, você lança um foguete e depois que ele está fora do planeta, ele faz o que ele quiser e você não tem mais controle sobre ele. Então vamos ver se funciona. Run. Ó, a gente executou a função 2 e a função 1, que foi o nosso foguete espacial, ficou perdida no espaço e não executou, né? Então o que será que aconteceu aqui? Nesse exemplo, o código termina antes da função executar. Ou seja, a gente vai ter duas threads. A gente vai ter uma thread que é a função main, e a gente vai ter outra, uma é a função main e a outra é a função func1, que é a função que a gente, né, disparou, deu um tiro, soltou a flecha, whatever. E como a gente sabe, quando a função main termina a sua execução, acabou o programa, morreu. Então o que acontece? Eu disparei isso aqui, eu mandei essa função lá para caso cacete, não quero saber de ti, vai executar lá e não enche meu saco. Eu executei a função 2, acabou a função 2, eu cheguei no final da função main, então acabou o programa. Ou seja, o que aconteceu? Meu programa encerrou antes da função 1 conseguir ser executada. Porque antes da função 1 conseguir rodar, eu já tinha acabado meu programa. Então ela não executou. Então ela foi descartada, né? Ou seja, a gente precisa de uma maneira para sincronizar isso. Não é bem sincronizar, né? A gente tem que esperar ela executar para daí depois a gente poder encerrar o programa. Então a gente tem que esperar pela nossa GoRoutine. Isso que eu botei aqui é uma coisa que eu fiz de sacanagem. É um exemplo que eu fiz eu mesma só de zoeira.
é a maneira mais errada possível de fazer isso que a gente quer fazer. Então eu vou mostrar isso depois, só de sacanagem. Não é para vocês fazerem nunca. Mas eu vou primeiro mostrar a maneira correta. Então qual é? É Sync Wait Group. O que é Sync Wait Group? É um grupo de espera. Ou seja, na minha função main, eu vou dizer para o programa, esse programa vai ter 20 GoRoutines. Ou seja, esse programa vai ter 20 foguetes espaciais que vão estar lá fazendo suas coisas. A gente não vai saber o que eles estão fazendo, mas a gente tem que esperar por eles. Então eu vou ter 20 threads que eu quero esperar, 20 GoRoutines que eu quero esperar. Aí, no Wait Group, a gente vai ter 3 funções principais. Deixa eu selecionar aqui. Então a função add, eu vou estar dizendo para o Wait Group, adiciona 1. Ou eu vou dizer, adiciona 20. Eu vou dizer quantas coisas que eu quero que ele espere. Por quantas coisas eu quero que ele espere. A função done, eu vou utilizar dentro de cada GoRoutine. Ou seja, por exemplo, a minha função 1 vai ser um GoFunk. Então aqui, antes da função 1 terminar de executar, aqui eu vou dizer deu. Ou seja, terminou de executar isso aqui. Então, eu vou estar mandando um sinal para a função main, para o meu wait group na função main, dizendo que, ó, essa uma função aqui já acabou. E a função wait é o que eu vou utilizar para dizer para o meu programa, peraí, cara, não encerra ainda que a gente tem que esperar aquelas GoRoutines. Então, como é que vai ficar? Primeiro, eu vou botar aqui um add, né? E daí eu vou colocar add total de funções. Aí aqui eu vou dizer espera. E no final da minha função eu vou dizer deu. No caso aqui a gente só vai ter uma GoRoutine. Então, bom, eu posso fazer 2 depois, mas a gente não vai ter 50 que nem eu falei no exemplo. Eu falei 20? Sei lá, mas enfim. Mas enfim, eu tô falando muita teoria aqui. Vamos ver na prática como é que isso funciona. Então eu vou precisar de um sync wait group. Então eu posso fazer aqui. Wait group vai ser igual a sync wait group. Isso que eu posso tirar, né? Opa, cadê? Como é que eu tiro isso aqui? Aí por que eu fico usando o mouse do notebook se eu tenho o mouse aqui do lado, né? Gosta de sofrer essa pessoa. Tá, aí aqui eu vou botar wg add 1. Então, isso quer dizer que eu vou ter uma GoRoutine que o meu programa vai ter que esperar. E daí aqui embaixo, antes do programa encerrar, eu vou dizer, calma aí, cara, não encerra não. Espera, wait. Wait significa espera em inglês, né? E aqui no final eu vou ter que ter o meu done. Então, wg.done. Só que olha só, isso aqui é outro scope disso aqui. Então eu vou precisar fazer essa declaração lá em cima. Eu vou precisar de package level scope nisso aqui. Então eu não vou poder usar o operador curto de declaração. Eu vou ter que usar um var. Vamos ver se funciona então. Run. Undefined sync. Né? Precisava botar o sync aqui. Run. Então, a minha função 2 executou e a minha função 1 executou depois. Aí você deve estar pensando, pô, você está de sacanagem, né? Isso foi executado de uma maneira sequencial. Foi primeiro uma e depois a outra. Elas não executaram ao mesmo tempo. O que acontece aqui é o seguinte. Essa função aqui, essa thread aqui, ela já estava em execução quando eu chamei essa aqui. E para essa aqui começar a ser executada, demora um tempinho para o processador ali botar as coisas em ordem e tal, e resolver, ah, tá, não, acabou essa thread aqui, executa aquela lá, ou vamos botar isso aqui na fila, ou vamos dar isso aqui para o outro processador enquanto isso aqui executa aqui. Então, sempre que você está na função main e você manda executar uma GoFunk, ela leva um tempinho até ela começar a rodar. Sabe o que a gente pode fazer para ficar uma coisa concorrente mesmo? A gente pode fazer as duas se tornarem funções GoFunks, né? GoRoutines. Só que daí eu vou ter que botar 2 aqui no wait. Aliás, vamos deixar um no wait só para ver o que acontece primeiro. Só de sacanagem. Format run. Ó, deu... Não deu nada de útil aqui, deu a mesma coisa. Vamos de novo. Vou agora fazer direitinho. 2 e um wg-done aqui. Run. Mesma coisa, né? Executou a 2 primeiro e a 1 depois. Isso aqui não era para ser assim, não. Não era para estar tão exatamente ordenado assim, não.
Então vamos esticar essa função um pouquinho para dar mais tempo para ela pensar. Run. É a mesma coisa. Não sei. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu posso botar um wait aqui, né? Eu posso botar um... Como é que é? Time sleep por... Pode ser um número curtinho, 20 milissegundos. Então, entre cada uma dessa aqui, a função vai dormir por 20 milissegundos. Ou seja, entre cada númerozinho desse aqui, a função vai dormir por 20 milissegundos. Vamos ver se isso faz com que o programa troque de GoRoutine que está sendo executada. Run. Undefined time, né? Então, adicionar o time aqui. Run. Então, ó, função 2, função 1. Aí função 1 executou 2. Função 2 executou 2. Então, tá de 2 em 2 aqui. Parece que tá indo de 2 em 2, né? Ele tá executando um pouquinho de cada uma. Tem algum aqui que ficou uma só, será? Acho que não. Mas enfim, você já consegue ver que as duas estão sendo executadas ao mesmo tempo. As duas elas estão concorrentes, uma executando cada vez, ou não necessariamente uma de cada vez, mas elas estão executando de maneira independente e ao mesmo tempo. Eu não sei se estão rodando de maneira paralela ou não, porque eu não sei quantos processadores o Go Playground tem. Isso tem como eu descobrir, né? Eu posso usar essa função que eu botei aqui. Ó, eu posso botar aqui assim, ó. Eu posso botar format, println. Aqui, para mostrar o número de processadores que eu tenho. E aqui, quando eu chamar essas GoRoutines... Aliás, vamos fazer isso duas vezes, né? Eu vou fazer um format, println. Então, eu quero ver quantas GoRoutines, quantas threads o meu sistema tinha aqui e quantas threads ele tinha depois de chamar essas GoRoutines. Então, vai lá. Undefined runtime, format, tá. Então, olha só. Eu tenho... Olha, a ordem da bagunça ficou meio trocada. Eu tenho um processador, o número de processadores é 1. Então, esse código tá sendo executado de maneira concorrente, mas não paralela, ou seja, está executando um pouquinho de cada em sequência, não está executando exatamente ao mesmo tempo. Eu começo o programa com uma GoRoutine, que é a minha função main. Eu boto para rodar essas duas funções. Antes delas serem executadas, eu já executo isso aqui. E daí aqui eu estou vendo que eu tenho 3 GoRoutines. Então, a função main e mais as duas que eu chamei. Então, eu vou ter minhas 3 GoRoutines e aqui eu vou esperar. Enquanto eu estou esperando, é executado toda essa bagunça aqui. Né? De maneira concorrente. Então, isso são GoRoutines. Isso são wait groups. Isso é concorrência. Então, agora você já sabe o que é concorrência. Então, a gente segue e a gente vai fazer... Essa aula aqui eu vou gravar outra hora, então você vai ver no próximo vídeo. Eu só vou ver semana que vem. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre race conditions, que é quando a gente tenta executar código concorrente e dá merda. Então eu vejo vocês lá.